Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor que se encontra no Salmo 20. A oração a favor do rei. Salmo 20, Salmo de Davi. Amém, igreja? Salmo 20. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor te responda no dia da tribulação. O Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamamos. Amém? Posso orar? Senhor meu Deus e meu Pai, glorificado mais e mais seja o teu santo nome, Senhor da glória. Obrigado por nos ter reunido aqui na tua casa para te adorarmos pela beleza da santidade. Obrigado por tua santa palavra que foi lida nessa noite. Pai amado, que o Senhor aplique a porção da tua palavra aos nossos corações. Usa o teu servo, Pai amado, poderosamente, para que ministre a tua palavra. Que o teu Espírito Santo, que o já capacitou em casa, possa o capacitar mais uma vez, Senhor da glória, para transmitir para a tua igreja, transmitir para o teu povo, e que o teu Espírito Santo, Senhor, faça essa conexão, Pai amado, que nós possamos receber de ti, não aquilo que queremos, Senhor, mas aquilo que precisamos, Pai amado, para andarmos, Senhor, em teus caminhos. Ora, e te agradeço te pedindo, Senhor, capacita o teu servo, eu sei que ele já é capacitado por ti, mas usa a sua boca, Pai amado, para a tua glória. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmã Nava. Podeis tomar assento, meus queridos. Amados, eu acho tão interessante a beleza do trabalhar de Deus. O texto que o presbítero Alexandre comungou conosco, ele tem tudo a ver com o que eu haverei de evidenciar nessa noite, sob confiança no Senhor. E uma das coisas que o crente tem que entender é a necessidade dele ser um crente confiante no Senhor. O Salmo 20, ele está eivado das expressões do salmista, pelas vitórias oriundas de sua confiança em Deus. O salmista, ele faz justamente evidência da necessidade de se confiar em Deus. E a partir daí eu queria pensar com vocês, basicamente, o verso de número 7 e o verso 8, que diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Eles se prostram e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Vamos repetir juntos? Vamos lá? Uns confiam em carros, outros em seus cavalos. E aí, nós, porém, invocamos o nome do nosso Senhor, nosso Deus. Eles se prostram e caem, nós nos levantamos, nos mantemos de pé. Eu estava pensando por que o salmista, ele se apodera
do termo cavalo e carros de guerra. Porque se existem três coisas que na antiguidade as pessoas mais temiam, era guerra, diga comigo, guerra, peste e fome. Vamos lá? Guerra, peste e fome. Essas três coisas dizimaram populações quase inteiras. A fome não matava de forma seletiva, ela matava de forma massificada, bem como a guerra, bem como a peste, geralmente doenças grandemente infecciosas. Mas eu queria aqui ver, meus queridos, quando tratar justamente do que o salmista diz assim, diga comigo, uns, outros e nós. Vamos lá? Uns, outros e nós. Será que de fato nós estamos incluídos no grupo dos uns, dos outros, ou de fato de nós? É algo para se pensar. Será que de fato nós estamos, uns confiam em carros? Será que nós estamos naquele grupo daqueles uns que confiam em carros? Naquela ocasião que o salmista fez referência, era o carro de guerra. Mas quantos de nós confiamos nos nossos carros que tem mais, como é que diz, estrutura? Carros que são mais novos. Eu estava lembrando, o meu carro não está em umas condições tão boas, se eu vou para uma viagem tão grande de João Pessoa. Aí eu disse, eu vou confiar em quê? Eu estou confiando em quê? No carro. Ou melhor dizendo, não confiando, mas desconfiando. Será que esse carro... E deu problema de fato, né, Simone? Deu problema. Mas e aí eu coloquei no meu coração, eu não tenho que confiar no carro, mas no Senhor que vai guiando o carro. Porque alguém pode ir numa Ferrari e ter uma tragédia. E alguém pode ir num carro que não tem nenhuma estrutura e o Senhor dá livramento. E é isso que eu quero que vocês entendam, meus queridos, que a gente não pode confiar nos carros da gente. E os carros que eu digo aqui, não é meramente o carro como um automóvel, mas quantas coisas nós colocamos em nossas vidas como sendo o nosso esteio. Será que esse carro, talvez, se eu não seja como é que diz, um automóvel, como eu disse, reitero, mas pode ser talvez a sua sapiência, o seu orgulho, a sua estabilidade financeira, a sua estabilidade, como é que diz, emocional, e assim, não, todos nós temos que depositar nossa total confiança nele. Eu estava pensando a partir de que uns confiam em carros, e esses carros podem ser, como é que diz, bens. E aí eu lembrei da passagem lá de Lucas capítulo número 12, 19 e 20, que você vai ver o quê? Um indivíduo riquíssimo, que ele diz o quê? Eu simplesmente vou destruir todos os meus celeiros, reedificarei outros bem maiores, encherei todos os meus celeiros de bens, e direi à minha alma, come, bebe, folga, descansa, porque tu tens o que muito em depósito. E quantos de nós achamos que o que me dá confiança é o dinheiro que eu tenho, é o amigo que eu tenho, é o dinheiro que eu tenho debaixo do colchão? E talvez alguém não tenha nem dinheiro, mas tenha muitas vezes outras coisas que produzam neles autoconfiança. Eu não estou dizendo que não deve ter recurso extra para uma emergência, não estou dizendo isso. Agora eu quero dizer a você, não pense que você tem que confiar em dinheiro, em bens, em você mesmo, nos outros. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, não é no outro, mas em si. Quantas vezes nós confiamos no nosso talento? Ou não? Eu vou para ali, pregar, eu prego. Não, meu filho.
Olha, eu tenho sapiência, eu tenho teologia, eu tenho habilidade. Eu quero dizer a você, se você não confiar em Deus, se você não se submeter àquele que é Senhor, se você não submeter àquele que de fato é de fato a sua provisão, o seu provedor, você vai realmente estar naqueles não simplesmente no grupo dos nós, não nos grupos, na verdade, mas atrelado aos grupos ou dos outros ou de alguns. Geralmente daqueles que confiam em quê? Em si mesmo. Eu te convido a confiar naquele que é Senhor, naquele que é forte, que você é fraco. Amém? Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor. Amém, meus amados? E aí, o texto de Lucas deixa bem claro que aquele homem disse: eu tenho muito em depósito. Eu tenho muito e tenho tudo para o quê? Para o quê? Descansar. Quantas eu já ouvi alguém dizendo: olha, eu estou aqui totalmente com burnout no trabalho, estou com não sei o quê. Agora, quando eu me aposentar, o negócio vai. Né? Eu vou. Aí fica mais perdido do que nunca. Ou não? Estou com os filhos, não sei o quê, os filhos dão muita. Quando eles casarem, vão ficar livres. Aí entra no estado daquele que a psicologia chama de quê? Ninho vazio. Meus queridos, não confie nos seus talentos, não confie no teu dinheiro, não confie no teu amigo, não confie em mim, não confia nem em tu mesmo. Está entendendo aí ou não? Confia nele. Ele é a provisão, ele é nossa esperança, ele é nosso arrimo. Eu não tenho que confiar em carros, eu não tenho que confiar em cavalos. Ah, pastor, mas isso é algo que não tem importância, se não tem mais naquele tempo. E aqui eu trago de forma figurada para saber quais são os carros que você tem que ser apegado. E que tem trazido sobre você e sobre mim decepção. Amém, amados? E aí a narrativa lá de Lucas voltando, o Senhor diz: louco, insensato. Louco, hoje te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Quantas pessoas pensam que têm bens, que têm estabilidade, que têm futuro pela frente, não sabem eles que estão partindo. Hoje eu estava marcando as pessoas no Facebook, numa postagem, e aí na postagem tem lá, Imperiano. Aí depois, por alguns segundos, eu me dei conta que Imperiano partiu. A vida é assim, cheia de instabilidades, cheia de fraqueza. E eu e você é chamado a confiar, meu amado, no Senhor, não nos carros. E aí eu faço uma pergunta: se você faz parte desses alguns que confiam em quê? Em carros. Pergunta para você mesmo: eu tenho confiado nos carros? Nesses carros, nessas posições da vida? É uma pergunta pertinente para mim e para ti. Segunda verdade: outros confiam em cavalos. Já analisou como se lutava há anos? Que estava a pé uma coisa, agora quem estava de cavalo, meu amado, ganhava de goleada. Uns confiam em carro, o quê? A cavalo. E outros no próprio cavalo. Quem estava no carro tinha mais a estrutura bélica, porém quem estava no cavalo tinha a mais flexibilidade, mais agilidade de correr. Tanto o carro quanto o cavalo, ambos eram guerras cruciais, armas cruciais para uma guerra, melhor dizendo. E aí eu digo aqui a você: quais são os cavalos que você tem confiado? Que você tem colocado sua confiança? Que você tem colocado sua esperança? É necessário você pensar isso. O Salmo 33, vamos rapidinho, o Salmo 33, verso 17, olha o que é que ele diz: o cavalo não garante a vitória, apesar de sua grande força,
a ninguém pode livrar. O cavalo não garante vitória. Quem garante vitória? O Senhor. Não confie nesses carros. Não confie nesses cavalos. São falíveis. Amém, meus queridos? E aí, a gente tem que se pensar. Diga comigo novamente. Diga uns, outros. Agora, porém, nós, o quê? Invocaremos, confiaremos. Em quê? Em mim, no Senhor. Amém? Por isso é necessário nós entendermos, quando ele vai tratando aqui do texto, ele vai dizendo, olha, uns confiam em carros, outros em cavalos. Porém nós, diga, porém nós invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Por isso que o salmista diz no Salmo 125, os que confiam no Senhor, são o quê? Como os montes de Sião, são inabaláveis. Porque a confiança, a solidez não estão neles, mas estão no Senhor. E eu estava pensando, meus queridos, esse Senhor que a gente tem que confiar nele, ele é tão grande. Quando você estuda, Ana Lívia, a estrutura do corpo humano, você vê o poder de uma célula, o poder que tem numa célula, ali, naquela estrutura ali todinha, o poder de quê? De guerra. Vem uma doença, quem é que faz toda aquela estrutura? A defesa. Você sabia que existe um exército dentro da gente? Sabia ou não? Um exército. Tão pequenininho. Mas o Senhor diz, ataque a infecção, ele ataca. Ou não, ataque o câncer, ele ataca. Ataque tal doença, ele ataca. Um exército. Aí eu fico pensando, o Deus o qual nos chamou, ele domina os exércitos microscópicos. E ao mesmo tempo ele manobra todos o quê? Os exércitos de onde? Dos céus e dos céus. Quando a Bíblia deixa bem claro o quê? Que todos as estrelas ele chama pelo seu nome. Todos são o quê? Exércitos de Deus. Não é interessante saber? Não é interessante que o Deus no qual nos chama a termos confiança nele, ele é um Deus que manobra da coisa menor a maior. Portanto, ele me chamou a confiar nele. Amém, amados? Portanto, eu quero que nós entendamos, quando eles assim de fato, nós invocaremos. Diga nós, diga eu, diga eu assim, ó. Estou no grupo do nós. Daqueles que invocam, daqueles que confiam, daqueles que entendem que não é você, mas é Deus através de você e por você. Amém? Portanto, meu amado, eu aplico dizendo, os que confiam no Senhor estão que sujeitos à queda, porém, na força do Senhor se levanta. Analise comigo o verso 8, vamos lá? Eles, os que confiam em si mesmo, os que confiam em cavalos, os que confiam em carro, eles o quê? Prostram-se e caem. Eles caem e continuam o quê? Prostrados. Nós, os que confiamos no Senhor, o quê? Estamos sujeitos o quê? A cair. Mas ao cair, nós nos levantamos. Quem confia no Senhor não está sujeito, não está, melhor dizendo, isento de ter abalo, de ter queda. Agora, que ele não fica o quê? Prostrado. Porque o Senhor é a força dele. Todos nós estamos sujeitos a abalos, a deslizes, a quedas. Amém, amados? Né? Nós, porém, o que? Nos levantamos, o que? E nos mantivemos de pé. Nunca esqueça disso. Eu e você está sujeito a queda. Diga, eu estou, ó Zé Maria, está sujeito o quê? A queda. Por que eu estou sujeito à queda? Porque sou fraco. Mas o quê? Eu não fico o quê? Prostrado. Prostrado não. Diga, cair sim. Vamos lá, cair sim. Vamos lá. Cair sim. Prostrado não. Vamos lá. Cair sim. Prostrado não.
Porque tem alguns crentes que dizem, não, eu nem caio. Não. Se diz assim, ó, nos levantamos, é porque caiu. Está sujeito à queda. Mas interessante que não fica só nos levantar, nos mantemos de pé. Sabe por que se mantém de pé? Não é porque você é forte, é porque o Deus que está em você te sustenta. Você é fraco, ó. Nós somos fracos, mas temos um Deus forte. Portanto, confie nele, confie nele, confie nele e simplesmente nele. Amém, meus queridos? Eu queria que a igreja se colocasse de pé, por favor. Carol, venha se louvar o Senhor em nome de Jesus. Amém? Em nome do Senhor.